Livro de Lucas, eu vou ler no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois discípulos, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, de 11 a 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que vocês estão conversando? Que é isso que vos preocupa? E de que vocês vão tratando à medida que vocês estão caminhando? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade. É verdade que também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido na madrugada do túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então Jesus lhes disse: nécios, ou seja, gente incapaz, tolo, ignorante, nécios, tardos, ou seja, tardios. Pessoas ignorantes, ou seja, tolos, pessoas que demoram, e assim, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus chama a atenção. Assim, vocês são tolos, são devagar demais em crer naquilo que está escrito nas Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora se levantaram, voltando para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, e diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eu fico pensando nesse texto aqui, o contexto da ressurreição de Jesus, com certeza você percebeu. Eu fico pensando nesse texto sobre esse momento que a gente está vivendo. Gente, por que eles não reconheceram Jesus? Por que eles não perceberam quem era Jesus? A propósito, eles andaram 12 quilômetros, quase 12 quilômetros com Jesus e não reconheceram Jesus. Porque na cabeça deles havia uma notícia ruim. Gente, o texto fala, o texto diz: aconteceu que enquanto conversavam sobre o que, gente? Conversavam a respeito de todas as coisas sucedidas, ou seja, noticiário.
Eles foram bombardeados com notícias. Olha, Jesus acabou tudo para a gente, não tem mais solução para a nossa vida, o mundo acabou, parou aqui, parou tudo. A nossa esperança acabou, a nossa esperança acabou. Notícia ruim, gente. Notícia ruim. Notícia ruim fez com que aqueles 2 homens, eles tivessem o quê? A vida paralisada. Não reconheceram Jesus. Notícia ruim. Vamos falar sobre esse assunto aqui. O que você tem escutado? Não, pastor, eu tenho escutado isso, tenho escutado aquilo. Ei, gente, por favor, não quero que a gente seja ignorante ao que está acontecendo. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Eu fico pensando numa coisa interessante. Por que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir? Ouvir a palavra de Deus. Por que a Bíblia fala a fé vem pelo ouvir? A Bíblia não fala que... não quer dizer que... Gente, a fé poderia vir pela adoração. Tem o seu papel. A fé vem pela oração. A fé poderia vir pelo amor. E, gente, amar fortalece a nossa fé. Orar fortalece a nossa fé. Jejuar fortalece a nossa fé. Adorar fortalece a nossa fé. Mas a Bíblia diz, escute isso aqui, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, porque no nosso ouvido tem um aparelho, tem um órgão que determina o equilíbrio da nossa vida. O que eu escuto levanta a minha vida e o que eu escuto pode derrubar a minha vida. Quem sabe você está completamente cego ao poder de Deus, está completamente cego ao que a Bíblia diz, está completamente cego ao que Deus fez, ao que Deus faz e o que Deus fará. Está completamente cego, por quê? Porque os teus olhos fecharam, você não enxerga, mas o teu coração está uma pedra. Por quê? Porque o que você tem acreditado é o que se fala, é o que se diz, é o que se reporta. Ei, gente, mas tem uma notícia boa. Jesus Cristo é o mesmo, Ele permanece o mesmo poderoso, Ele permanece o mesmo glorificado, Ele permanece o mesmo Jesus que ressuscitou, está vivo. Ei, o mesmo Jesus que ressuscitou, Ele está hoje aqui no nosso meio. O mesmo Jesus, Ele é o mesmo que fez Lázaro ressuscitar, Ele é o mesmo que andou sobre as águas, Ele é o mesmo que transformou água em vinho, Ele é o mesmo que quebrou toda a lógica da física, da matemática, da química. Ele é o mesmo. A notícia que você tem escutado, eu quero encorajar você a escutar o que a Bíblia fala. Eu quero encorajar você a escutar o que a Bíblia diz. Eu quero que você seja encorajado nesses dias, e não apenas esses dias. Ei, presta atenção, não apenas esses dias, mas eu quero encorajar você todos os dias da sua vida, você ser encorajado o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala para o meu casamento, o que a Bíblia fala para a minha profissão, o que a Bíblia fala para a minha empresa, o que a Bíblia fala para a minha vida, o que é que a Bíblia fala para os meus filhos, o que é que a Bíblia fala para o meu futuro. O que é que a Bíblia fala? Eu acho interessante, gente, que os olhos dele, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. E Jesus, eu acho incrível a postura de Jesus. O que é que vocês estão falando? E ele diz assim, o que é isso que vos preocupa? E ele disse, você é o único que não sabe o que é que aconteceu, você é o único que não ouviu, não sabe o que é que está sendo noticiado, o que é que está no Instagram, no Facebook, o que é que está falando na televisão. Você é o único que não sabe todas essas coisas. E Jesus diz assim, o que é que aconteceu? Assim, não, é sobre Jesus Cristo. Ele morreu, e é o terceiro dia. Ei, gente, interessante, quando a gente está desse jeito, não adianta. Não adianta. Eles falam uma coisa interessante, eles dizem uma coisa interessante, eles dizem o seguinte, é verdade que algumas mulheres foram lá e perceberam que um anjo apareceu, mas eles não creram. Gente, as mulheres foram lá, tiveram uma visão, tiveram uma conversa com os anjos, mas essa notícia boa, eles não acreditaram. E, assim, e é verdade que os discípulos foram lá e testificaram, eles não estavam presentes. Mesmo assim, eles não acreditaram.
E aí Jesus chama a atenção uma coisa, diz assim, ei, vocês são lentos demais. Gente, palavras de Jesus, assim, vocês são lentos demais para acreditar. Primeira coisa, o que é que você está escutando? Porque o que você escuta pode levantar e o que você escuta pode te fazer que você cair. Você precisa escutar a palavra de Deus. A outra coisa é, vai levar quanto tempo para você acreditar de que Deus é Deus? Vai levar quanto tempo para acreditar que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Vai levar quanto tempo? Você vai ficar parado, você vai ficar inerte, você vai ficar paralisado por quanto tempo? E aqui uma notícia, chama a atenção de você, gente. Você que está tanto tempo na igreja, tanto tempo escutando a palavra de Deus, vem cá, como é que está a tua fé? É hora de você parar e dizer assim, poxa vida, pastor, sabe de uma coisa? Eu percebi que a fé que eu dizia que tinha, essa fé parece que não está funcionando não. Quem sabe é uma hora de você parar e começar a perguntar para você, poxa vida, pastor, eu era tão seguro, mas eu estou percebendo que a minha segurança eu não posso chamar de tanta segurança. E a minha pergunta, vai levar quanto tempo você ficar nessa dúvida? E, gente, esse momento é o momento da gente parar e começar a avaliar. A fé que eu digo que eu tenho, será que eu tenho mesmo? Eu creio realmente nas Escrituras? Será que eu tenho confiança realmente em Deus? Será que eu tenho confiança em Deus? Jesus chama a atenção dizendo o seguinte, até quando vocês vão demorar para acreditar nas Escrituras? Vai levar quanto tempo? Interessante, gente, que Jesus começa a falar das Escrituras. Jesus começa a falar da palavra. E a Bíblia diz assim, no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aí o que aconteceu, gente? Algo começou a mudar na vida deles, mas mesmo assim, eles ainda não perceberam que era Jesus. Sabe qual a terceira coisa que eu aprendo aqui? Primeiro, o que é que você está escutando? O que você escuta pode fazer com que você fique completamente cego ao que Deus é e o que as Escrituras falam. Segunda coisa, quanto tempo? Vai levar quanto tempo? Vai demorar quanto tempo para você crescer em fé? Para você ser maduro na vida espiritual? Para você ser forte em Deus? Vai levar quanto tempo? Vai levar quanto tempo? Quantas crises precisam acontecer para você despertar em buscar Deus? Vai levar quanto tempo para você realmente buscar a Deus e levar a vida de Deus a sério? Terceira coisa, gente, nem sempre andar com Jesus significa conhecê-lo. Nem sempre andar com Jesus significa conhecê-lo. Preste atenção aqui. Eles andaram quase 12 quilômetros com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Não é o tempo que você tem de igreja, não é o tempo que você tem de, não é uma religião, é relacionamento com Deus, gente. É relacionamento com Deus, é conhecer o Deus das Escrituras, é conhecer o Jesus das Escrituras. Qual é o Jesus que você diz que conhece, mas não é o Jesus da Bíblia, o Jesus da Bíblia? Porque o Jesus da Bíblia é poderoso, o Jesus da Bíblia é poderoso, o Jesus da Bíblia é vivo, o Jesus da Bíblia é real, o Jesus da Bíblia não é uma teologia, o Jesus da Bíblia não é uma tese de doutorado, o Jesus da Bíblia é real. Andar com Jesus não significa conhecê-lo. Andar com Jesus não significa relacionar-se com Ele. E o que é, pastor? Como é que eu me relaciono com Deus? A partir do momento em que, literalmente, não é simplesmente ler uma Bíblia, decorar um texto da palavra de Deus.
é me jogar diante do Senhor, é conhecê-lo, é conhecer o Jesus da Bíblia, é conhecer a palavra de Deus, gente. É comer essa palavra e praticar essa palavra. É fazer com que essa palavra seja real na minha vida. E por favor, gente, não é porque eu vou ler a Bíblia, Deus vai me amar mais, não é porque eu vou orar, Deus vai me amar mais. Deus me ama, independente disso. Sou eu que preciso da presença, sou eu que preciso da palavra, que sou eu que preciso, sou eu e você. Ei, gente, sabe quando é que nós iremos nos apressar? Nós iremos andar na velocidade da fé que agrada a Deus, quando eu e você a gente conhecer as Escrituras e perceber que nas Escrituras Jesus Cristo é a mensagem. É interessante que quando Jesus ele entra na casa, ele parte o pão, e quando Jesus parte o pão, os olhos deles, o quê? Abriram. E Jesus desapareceu. A mensagem da cruz abre os olhos. A mensagem da cruz abre os olhos. Quando Jesus parte o pão, quando Jesus ceia com ele, quando Jesus ele pega o cálice, quem sabe naquele momento eles perceberam as marcas de Jesus. Eles perceberam que era Jesus. Sei lá, gente, a Bíblia não fala com detalhes o que aconteceu, mas eles perceberam. A mensagem da cruz fez com que os olhos deles se abrissem e eles perceberam que Jesus estava vivo com eles. Eles perderam a oportunidade de tirar todas as dúvidas. 12 quilômetros andando com Jesus. Quanto tempo eles não perceberam. Ei, gente, isso aqui é muito sério. Qual a notícia que está entrando na tua cabeça, no teu coração? Qual a notícia que está entrando no teu coração e está fazendo você ficar duro, incrédulo, acreditar mais no que aquilo que está fora de você, do que aquilo que está dentro de você? Ei, aumenta o volume do Espírito, aumenta o volume da palavra, aumenta o volume das promessas de Deus na sua vida, aumenta o volume. Faz com que esse volume interior seja muito maior do que o som que tem tirado você a fé dentro da sua vida. Outra coisa que eu quero chamar e mais uma vez voltar ao texto é, ei, gente, vai levar quanto tempo para você correr na velocidade de um relacionamento realmente com Deus? Eu quero estar falando mais uma vez, quando ele começou a falar as Escrituras e quando ele partiu o pão, os olhos foram abertos. Há uma mensagem poderosa para mim e para você. Há uma mensagem poderosa, a mensagem boa, a mensagem é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus abre os meus olhos e eu vou perceber que Jesus é suficiente na minha vida. Eu vou perceber que Jesus é suficiente, o amor de Jesus pela minha vida é suficiente, a paz de Jesus na minha vida é suficiente, a esperança de Jesus na minha vida é suficiente. E, gente, o perdão de Jesus que eu encontro em Jesus é suficiente. Em Jesus eu vou encontrar refrigério. Jesus é suficiente. A mensagem que eu quero deixar para você. Ei, gente, quando ele partiu o pão, ou seja, a mensagem da cruz, o que foi na cruz, o preço que foi pago ali na cruz foi suficiente para a minha vida e para a sua vida. Eu quero encorajar você. Eu quero que nesse momento os seus olhos venham a abrir. Ei, a esperança venha entrar no teu coração, a paz venha entrar no teu coração, porque Jesus naquela cruz pagou o preço por você. Jesus naquela cruz, ei, o perdão dele foi suficiente, o amor de Jesus foi suficiente. O que eu e você nós precisamos hoje é de Jesus Cristo. Nós estamos precisando de Jesus Cristo. Esse Evangelho abre os olhos, esse Evangelho traz paz, esse Evangelho traz esperança, esse Evangelho faz com que a gente tenha a segurança do amanhã. Ei, gente, é esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu oro, onde você estiver, aonde você estiver, você decida por Jesus Cristo.